Como eu descubro, né, como a gente pode trabalhar essa descoberta dos traços de caráter e do funcionamento de cada traço. Então vamos entender o seguinte, olha, digamos que quando o profissional sabe que quem está na frente dele é um rígido, é um masoquista, é um psicopata, ou ele é um oral, enfim. Quando ele sabe exatamente, ele já tem uma infinita possibilidade de entregar uma devolutiva fiel. Porque ele já elimina muitas outras na base do risco, na base de, não vou ficar tentando aqui, fazendo muitas perguntas. Não, você não precisa fazer perguntas. Você não precisa ficar o tempo todo interrogando o seu paciente, o seu cliente, a pessoa que está na sua frente. Você não precisa fazer isso. O que você precisa? Você precisa dominar a ferramenta para você ter a assertividade de quem está na sua frente. E isso, gente, é como dirigir, por exemplo, ou andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca mais você desaprende. Porque aonde você vai, por onde você olha as pessoas, você já identifica aquele sujeito, aquela pessoa, aquela mulher, aquela menina, você já começa a saber exatamente no seu olhar. Você é um profissional que você começa a usar tanto essa ferramenta nos seus atendimentos, para os seus clientes ou pacientes, que quando você bate o olho assim, você fala, eu já sei que essa pessoa já funciona assim. E isso é tão automático que quando você começa a dizer para essa pessoa, você faz isso, não faz? Você tem um comportamento assim, não tem? Você se comporta em certas situações assim. É como se a pessoa tivesse um manual. E ela fica tão impressionada com essa forma de abordagem que ela começa a te admirar e fala assim, como é que você sabe isso de mim? Como é que você sabe tudo isso? Eu nem te conheço, eu não falei nada da minha vida e você já sabe de tudo isso. É justamente porque você já domina essa ferramenta. E essa impressão de como você sabe tudo isso, você é vidente, você é algum hipnólogo, não. Você explica exatamente para o seu paciente, olha, é uma ferramenta científica e eu faço isso com uma assertividade muito natural. Então, eu sei quem está na minha frente, eu sei como é que você funciona e é fácil para nós profissionais ter um caminho de devolutiva diante daquele problema ou sofrimento. Então, você imagina, se você criar uma situação da sua mente, você que está aí, você é um profissional, você vai criar uma situação e dentro daquela situação, você vai escolher um desses traços de caráter do funcionamento e vai inserir dentro desse cenário. Quando você faz isso, criando uma situação e colocando um traço de caráter no mesmo cenário, você já sabe o que vai acontecer aqui. Porque esse funcionamento vai lidar com esse problema de uma forma. Se você mudar o traço de caráter por um outro, vai dar outro resultado. E aí você também sabe exatamente o que vai acontecer dentro dessa mesma situação, desse mesmo cenário. O comportamento humano, ele se torna assertivo quando você sabe exatamente os traços de formação de caráter, como é que eles funcionam. E isso nos dá possibilidades, assertividade diante das pessoas que estão sofrendo com as dores. Muitas pessoas, quando são atendidas por mim, elas têm uma grande facilidade de compreensão quando você mostra para ela o jeito que ela funciona. Não é o que você pensa, não é o que você idealiza, não é o que você acha, não. É como aquela pessoa que está na sua frente funciona. Diga apenas, olha, você é um carro X que funciona com combustível X. Você coloca esse combustível e vai para a estrada certa, porque assim você vai funcionar aqui nesse caminho. E você vai ser um facilitador para chegar nesse caminho junto com o seu cliente, junto com o seu paciente. Você vai fazer ele ir até lá, justamente tirando ele dessa zona de dor, desse estado de doença, desse estado que é muito sofrimento
para o estado de recurso. Eu quero muito que você tenha esse exemplo e seja objetivo ao usar as ferramentas. Quando você estiver aprendendo, você exercitar cada vez mais isso, te dá cada vez mais know-how para saber quem sentou na sua frente. Sentou na sua frente, você já sabe quem é que está. Você já sabe como é que ele vai se comportar, você já sabe como é que ele vai agir, você sabe se ele é muito sensível, se não é muito sensível, se ele tem muito perfeccionismo, se ele não tem perfeccionismo. Você já sabe, antes dele se apresentar, antes dele falar o nome dele ou ela, dizer alguma apresentação, você já sabe exatamente como se comporta aquele ser humano. E é claro que durante uma conversa, e na terapia, principalmente na psicanálise, que é muito conversacional, nós estamos prontos a ouvir. No momento que você está ouvindo aquele cliente, aquele paciente, você vai se certificar cada vez mais daquele funcionamento que você já tinha visto. Você bateu o olho e você fala, eu já sei quem é que está aqui na minha frente. É um psicopata, é um masoquista, é um rígido, você já sabe exatamente quem está. E aí, na parte conversacional, isso já vai te dando cada vez mais certeza, cada vez mais certeza. Você vai falando, eu já sabia que era ser assim, dentro da sua cabeça, lógico. Você vai fazendo cada vez mais essa afirmação e vai possibilitando exatamente você entregar as devolutivas, as ações que aquele paciente, aquele cliente precisa. Não é o que você quer, não é o ambiente do certo e errado, é o ambiente aonde o outro, aonde o seu cliente, aonde o seu paciente está exatamente relatando o que ele está sofrendo, o que ela está passando na vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, nos relacionamentos. Quando esse problema chega até você, a assertividade é muito grande. E você já sabe como fazer, você já sabe qual é o caminho que vai tomar diante daquela dor, porque você tem exatamente a assertividade de quem está na sua frente com aqueles traços de caráter e com essa descoberta. Então, se você descobre os traços de formação de caráter de um indivíduo, fatalmente você vai ter assertividade na devolutiva dentro da situação, fazendo com que esse cenário de dor se torne um cenário de recurso, um cenário mais feliz, um cenário de soluções. Porque no final das contas, gente, o que nós precisamos é levar as pessoas, o seu paciente, o seu cliente a soluções, sair do problema, sair da dor. Esse é o objetivo final de todo atendimento, esse é o objetivo do nosso trabalho, esse é o objetivo do seu trabalho profissional, do desenvolvimento humano também, e a grande importância de dominar essa ferramenta.